Jesus. Eu também tenho que fazer uma voz bem grossa, para já que o pai deixou assim, vamos lá então. Gente, nós vamos dar uma passada essa noite pelo livro de Êxodo, e a mensagem que eu quero trazer, ela vai falar sobre uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. E vocês vão saber qual que é o tema e o que é que a gente gosta tanto de fazer. Vocês vão descobrir bem facinho. Eu quero falar, para iniciar, sobre o povo de Deus, os hebreus, os israelitas que estavam escravos no Egito. A gente sabe que eles ficaram muitos anos lá, na escravidão do Egito, sofrendo nas mãos dos reis. E por muito tempo eles clamaram pela ajuda do Senhor. Disseram: Senhor, socorre-nos daqui, precisamos de Ti, ó Deus. Então vem e nos ajuda. E Deus um dia decidiu ouvir, então, a oração e o clamor deles, porque era o momento, Deus não ouviu antes, não é porque aquele era o momento. Deus escolhe o momento certo para fazer as coisas. Então, por muito tempo foram oprimidos, foram maltratados, mas Deus levantou um líder para libertar eles. E a primeira leitura é de Êxodo 3, 6 até 10. Eu não imprimi todas as leituras, então vou acompanhar vocês aqui. Êxodo 3, 6 a 10. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Bastante nome bonito. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Assim foi o chamado de Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés era um cara que ele se sentia despreparado para fazer isso. Ele disse: Senhor, como que eu vou fazer isso? E Deus só disse: vai que eu estou contigo, eu estou à frente. A gente sabe que demorou um pouquinho, teve que ter algumas pragas para amolecer o coração do rei, e a última, que foi a morte dos primogênitos, foi quando o rei se entristeceu com a morte do seu filho e se enfureceu com o povo hebreu, com o povo de Israel, e disse para Moisés: então, vão-se embora que eu não quero vocês aqui então. E assim Deus começa a libertação do povo na escravidão do Egito. Mas, depois que eles saem do Egito, na primeira parada que eles têm, em frente ao Mar Vermelho, o que acontece? O faraó e o seu exército começam a perseguir eles depois de um tempo, porque o faraó, ele de repente desiste da sua ideia. Depois que todos foram e saíram do Egito e já estavam a caminho do deserto, ele pensou: não, eu não posso perder toda essa gente, como é que nós vamos viver aqui? E ele decidiu então pegar o seu exército e correr atrás deles. Vamos pegar os escravos de volta. E o que aconteceu quando o povo hebreu viu isso acontecendo? A leitura de Êxodo 14, versículos 11 e 12 já vou mostrar. E disseram a Moisés: por
que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Bah, o que Moisés não pensou, né? Como assim? Que gente, mal saíram lá do Egito e já estão falando isso, dizendo que preferiam estar lá de volta. Acabaram de ser libertados e querem voltar para lá. Por quê? Eles tinham medo da morte, de morrer ali no deserto. Mas e o medo que eles tinham lá com o faraó, com as torturas que eles sofriam? Eles já esqueceram isso tão rápido, o que aconteceu com eles. Mas a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que Moisés clamou ao Senhor, ao Deus vivo, e ele disse então para Moisés: pega o teu cajado, ergue sobre o mar e ele vai se abrir. Eu penso uma cena linda quando eu leio essa passagem. A gente vê muitas imagens às vezes na internet que dão uma dimensão para a gente do que seria. Mas seria incrível. Imagina tu estar passando no meio do mar, pisando lá sobre a areia, e aquelas colunas de água de todo o tamanho ao teu redor, sem cair em cima de ti, sem tu se molhar, passando no seco. Pensa se isso não é um milagre já para enaltecer e engrandecer o Deus vivo a quem eles servem. E claro, eles fizeram isso depois, quando atravessaram o Mar Vermelho e o exército invadiu também o mar, e depois Deus disse: não, agora pode baixar o teu cajado, e pronto. Morreram tudo, o exército e o faraó e todo mundo lá no meio do mar, porque Deus fechou o mar acima deles. Mas parece que a coisa dura pouco, né? O povo hebreu, depois de atravessar o Mar Vermelho, de ter visto um milagre daquele tamanho, depois de 3 dias caminhando no deserto, eles não encontram água. Quando eles finalmente encontram, essa água ainda está imprópria para consumo. O que aconteceu então? Êxodo 15, 24. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Olha ali, já estão se queixando de novo. O que nós vamos beber agora? Mais uma vez Deus faz um milagre. Deus diz para Moisés: pega, acho que foi o cajado, joga na água e aquela água vai se purificar. E foi assim que aconteceu. Aquela água foi purificada e eles puderam tomar dessa água e mais uma vez se hidratar para continuar o seu caminho. Talvez um milagre mais pequeno, algo menos uau do que teria sido a passagem deles em meio ao mar, né? Mas ainda assim, Jesus transformou água em vinho, beleza, mas Deus já tinha feito alguma coisa parecida antes, já tinha tornado uma água venenosa em uma água boa, para o povo hebreu poder tomar, para os israelitas não morrerem de sede no deserto. E eles continuaram caminhando, protegidos, né? A palavra em Êxodo é clara quanto a isso, que todo o povo era protegido por uma nuvem no céu que não deixava o sol queimar a cabeça deles, isso durante o dia, né? E durante as noites aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo e luz, para que eles pudessem ficar aquecidos e também ter a luz diante deles, né? Imagina um milagre visível todo dia, e eles talvez nem prestavam atenção nisso. Por
porque é coluna de fogo à noite. A gente sabe que o deserto ele é muito quente durante o dia, mas também é muito gelado à noite. Então as temperaturas oscilam desde das alturas às baixuras. Depois de 45 dias, mais ou menos, que eles saíram lá do Egito, eles estão ainda em meio ao deserto. E o que de novo eles vão dizer para Moisés? Agora a gente tem uma leitura em Êxodo 16, 2 e 3. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Eles estavam sofrendo com a falta de alimento. Tudo que eles tinham carregado já estava se acabando. Saíram às pressas do Egito, não puderam encher as panelas deles com muita coisa. Tinham que pegar o que tinha e sair. E a água Deus estava providenciando, mas eles começaram a passar fome, e ter muita fome. E é engraçado porque além de reclamar da situação, eles ainda querem voltar atrás e viver aquela vida de escravidão de novo, desde que eles tenham carne e pão. Eu posso ter carne e pão e ser escravo, para mim tá bom, do que ficar aqui livre no deserto. Será que a gente não ia se sentir assim também? Eu acho que talvez sim, Pensando em como a gente é muitas vezes, eu acho que a gente pensaria sim. Mas Deus de novo mostra a eles quem é o verdadeiro e único Deus. Primeiro, Deus faz com que codornas apareçam do nada e invadam o povo lá, o meio do acampamento deles. E esse é o alimento da carne que eles podem ter. Podem pegar aquelas codornas, matar e comer. E, além disso, o maná surge na manhã seguinte. E Deus instrui Moisés para dizer para o povo, toda manhã o orvalho se transformará no maná. E vocês vão pegar somente o que vocês podem comer durante esse dia. Não peguem a mais. Teve gente que foi zoiudo, pegou a mais, e o que aconteceu? Apodreceu e criou vermes de um dia para o outro já. Então não adiantava guardar. Era cada um pegar o seu. E deu. É para si e para sua família. Eles tinham que aprender a viver do sustento de Deus. Deus estava sustentando eles, mas eles ainda não enxergavam muitas vezes tudo aquilo que eles estavam sendo conduzidos, em tudo aquilo que eles estavam sendo protegidos e cuidados. Do deserto de Sim, eles foram para Refidim. E lá, então, eles também não encontraram nenhuma água para beber. Quando não encontraram nenhuma água para beber, o que aconteceu? Êxodo 17, 2 e 3. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu ainda: dê-nos água para beber. E o Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? De novo eles lembrando do Egito. Lá no Egito eu tinha tudo. Como eu era feliz lá, eles pensando lá no deserto. Mas quando estavam lá no Egito, querendo a liberdade, dizendo: Deus, tira a gente daqui, por favor. A gente não aguenta mais. Cuida do teu povo, o povo que tu prometeu que seria o teu povo escolhido aqui na terra. Deus ouviu, Deus atendeu, e por
muitas vezes cuidou do povo e o povo sempre de novo reclamando e querendo voltar atrás, dizendo: lá no Egito a gente era feliz, lá no Egito a gente tinha tudo. Tinha mesmo? Tinha nada, né? A que custo? A que custo eles eram felizes lá? Pensem bem, qual vem sendo a tua atitude com Deus? Será que você também não está sendo um israelita reclamão? Ou eu também? Muitas vezes eu sou também, me pego reclamando. Relembre os momentos da tua vida, que facilmente seriam diferentes e melhores se, ao invés de reclamação, tivesse oração, tivesse fé, ou até silêncio. Se vai reclamar, então fica quieto. A gente costuma reclamar de muita coisa, como a saúde, seja saúde física, né? A gente sofre com doenças no nosso corpo. Isso aqui é a carne. A carne, ela é afligida. Mas também a saúde emocional. Muitas vezes as pessoas sofrem com depressão, com ansiedade e reclamam com isso. Deus, por que eu? Por que tem que ser assim? Não entendem o propósito, talvez, que Deus quer na vida delas com isso. Ou por que isso tem que acontecer. Às vezes não é uma coisa qualquer e do nada. Às vezes uma pessoa não nasce com uma deficiência porque aconteceu alguma coisa. Os pais, antigamente, muitas vezes se pensava, né? E hoje em dia ainda também, muitos têm aquela ideia do castigo de Deus, né? Eu devo estar sofrendo um castigo porque meu filho é assim, meu filho é assado. Não. Ou porque eu sou assim, eu sou assado. Não é. Deus tem um propósito. Tem quanta gente que tem metade da nossa saúde e tem o triplo da nossa fé, da nossa perseverança, que não reclama da vida, como a gente reclama, tendo 2 braços, 2 pernas, tendo saúde, podendo levantar cedo e trabalhar. Nem sempre é fácil, às vezes não, às vezes dá preguiça, dá vontade de chutar o balde e dizer: eu não vou trabalhar hoje, o patrão que se vira lá. Mas não é assim. A gente tem que ser grato também por aquilo que a gente pode fazer e pelo sustento que Deus nos dá a oportunidade de ter. A gente reclama muitas vezes da nossa família, nossos pais, né? Quando era adolescente: pai, a mãe não me entende, eles não sabem o que eu sinto, eles não sabem por que eu sou assim. Ou os pais muitas vezes não entendem os filhos também. O que eu fiz para esse piá ser assim, ou para essa menina ser assim? Eu não ensinei essas coisas. Mas não é, nem tudo se aprende em casa. Quanta coisa se aprende fora de casa, né? Reclamam muitas vezes da desestrutura da sua família. O que é a desestrutura da família? Depois de um tempo as pessoas não querem mais se ver. Eu me dou mal com aquele meu primo lá, ou com meu tio, e não quero saber. Ele no canto dele, eu no meu. Se puder não se ver por resto da vida, tá bom. Tá bom? Mas por quê? A gente tem um exemplo, e as famílias mais antigas vão se identificar com isso. Na minha família também foi assim. Quando eu era mais novo, bem novinho, eu sempre acompanhava o pai e a mãe nos aniversários do vô, da avó, né, do opa e a oma, tanto do lado da mãe como do lado do pai. E era sempre uma festa enorme, reunia todo mundo. Depois um se vai, o outro se vai também. E quantos anos levou, depois que o opa e a oma se forem, para reunir todos da família mais uma vez? Quantos anos muitas vezes leva para conseguir reunir todos os irmãos de novo numa mesma festa? Muitas vezes nem se consegue mais. Por quê? Porque o elo principal se foi e eles não têm mais aquela vontade de estar junto aos outros, se não for por causa do pai ou por causa da mãe.
Ah, eu só queria ver meu irmão, só via meu irmão porque era lá na festa do pai e mãe. Né? Se não, se dane. Não é assim. A gente muitas vezes reclama. E quantos que queriam ter uma família grande, uma família que os avós ainda estivessem vivos, os pais estivessem vivos, né? Quantos que têm saudade daqueles que já se foram. Então aproveitem aqueles que vocês ainda têm ao seu redor. Não reclamem das coisas do nada assim. Porque a gente reclama do nada e por nada muitas vezes, por nada. A gente reclama de política, né? A corrupção no nosso país. É uma coisa horrível. E é mesmo. É mesmo, a corrupção é horrível no nosso país. Mas não começa lá de cima. Né? Uma coisa que eu ouvi uma vez que eu nunca tinha prestado atenção é a questão da oportunidade. Você aqui, você tem a oportunidade muitas vezes de ver alguém deixar cair R$2 e pegar e ficar quieto. É corrupção. Você viu que é da outra pessoa. Você foi corrupto naquele momento. Né? Você cobrou a mais por algum produto, sendo que não precisava. Aquele cara ganha bem, eu posso cobrar mais. É corrupção. Então é a oportunidade. Lá, os políticos que a gente tanto critica, eles têm a oportunidade de roubar milhões. Por que eles não vão fazer então? Se quando tinha a oportunidade de pegar R$2 que não era deles, também fizeram. É fácil reclamar quando a gente não está na pele da pessoa, do próximo. Se fosse eu, faria diferente, eu seria honesto. Não sei. A gente é tão facilmente suscetível muitas vezes das coisas e a gente não faz ideia. Falar é tão fácil. A gente reclama da má administração do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Né? É claro que eu defendo A, eu defendo B, mas não importa quem você defende, importa que você tem que se preocupar com o local onde você vive. Né? Começa daqui também, preocupe-se com a sua comunidade, com a sua paróquia onde você participa. Não reclame das coisas aqui, sem você fazer acontecer também. Só reclamar é fácil, agora dar a cara a tapa, são poucos que fazem, né? São poucos que fazem. A gente reclama dos nossos bens materiais, e como reclama muitas vezes, né? Sobre a casa fez uma casa espetacular, ou está morando numa casa e de repente a casa já não é mais aquilo que queria. Porque é assim, porque o piso está suando tudo, está todo manchado, mas na hora que fez era 1000 maravilhas, né? Como é fácil reclamar das coisas. A parede está levantando um mofo, e agora? Tem solução? Tem solução? Corre atrás, faz. Né? Primeira coisa que a gente faz é reclamar e se queixar. Carro sempre é uma novela, né? O carro eu sempre penso no carro como um mal necessário na nossa vida. A gente precisa dele para se locomover, é uma coisa que facilita muito a nossa vida, mas não é fácil ter um também, né? Manter e sustentar. E se você às vezes quer sempre ter ele novo, vai trocando e tu nunca sai de uma dívida. Tá sempre com a parcela de um carro. Quando tu vê, tu passou a vida inteira pagando o carro e não aproveitou de alguma coisa que você queria às vezes. Deixou de fazer alguma viagem, deixou de dar algum presente para alguém. Estava a vida inteira gastando sempre em ter um carro melhor, um carro novo. A gente sabe que não é fácil manter as coisas, mas muitas vezes é necessário tu ficar trocando sempre, às vezes não é. A gente se preocupa muito com luxo na nossa vida também, sejam pequenos luxos, sejam grandes luxos também, né? Uma coisa que eu vi e que eu achei muito legal esses dias na internet foi
duas pessoas entrando numa loja de aparelhos e uma pessoa lá com um Samsung na mão e disse: eu quero botar uma película nesse aqui. Tá, beleza, o cara foi lá, aplicou e tinha uma mulher do lado com um iPhone 17 Pro Max. Colocou lá: eu quero botar nesse aqui uma película, pode pôr aí, a que tu tiver de melhor. Tá bom, botou lá. Quando os dois iam saindo da loja, o cara com o Samsungzinho entrou dentro de uma caminhonete. E a mulher embarcou na bicicleta dela e foi embora, falando assim: pelo menos eu tenho um iPhone. Pra que uma coisa dessa? Eu acho assim, olha, ridículo. Ridículo tu querer ter uma marca que você não pode pagar, né? Eu não digo que não é um telefone ruim, eu trabalho com telefones agora e é um baita aparelho, né? Agora, se tu tem a condição de comprar, daí compra. Agora, tem gente que parcela, vende o que tem e faz em 3, 4 anos para ter o bendito do telefone. Para quê? Ele vai fazer ligação, vai ter câmera igual a muitos outros. Porque essa é melhor, tem mais isso, mais aquilo. Tá, mas tu vai usar realmente isso ou não? Se tu não trabalha com marketing ou com fotografia, coisa assim, não é necessário. Para que tu comprar um tênis de R$1.000 de corrida se tu nem sai para caminhar? Também não adianta, né? Muitos compram um terno bonito, para usar às vezes uma vez cada ano ou cada 2 anos. Não precisa ter um terno de toda a marca. Não. A gente gosta de esbanjar muitas vezes e de aparecer com os nossos pequenos ou grandes luxos. E a gente reclama bastante da nossa vida financeira também. Dívida. Nossa, eu nunca saio das dívidas. Tá, mas tu fez as dívidas. Não pode reclamar das dívidas que tu fez, né? Se tu fez, tu tem que pagar. Como é que tu vai querer ter as coisas sem pagar? Eu penso assim. A gente reclama do nosso salário, né? Eu ganho tão pouco, né? Por que isso? Eu devia ganhar mais, eu vou para outro lugar. Muitas vezes é realmente falta de interesse dos nossos patrões, né? De pagar pouco. Eu vou pagar só isso aí, tá bom. Mas quando aperta, quando é um bom funcionário que aperta, ele vai lá: não, vou ter que dar uma. Mas mesmo assim, eu preciso ganhar mais, eu preciso mais e mais e mais. Não importa, quanto mais tu ganhar, mais tu vai gastar, tu não vai guardar. Não guarda. A tua vida que tu vive com R$2.000, tu pode ter R$5.000, tu vai viver a tua vida com R$5.000 e vai gastar tudo, sem nem saber aonde foi. Então os luxos que a gente vai tendo, os confortos que a gente vai adquirindo na nossa vida. A coisa nunca sobra. Eu não consigo guardar dinheiro, não consigo aplicar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Mas tu está se esforçando realmente para isso, né? Muitas vezes é deixar de comprar a picanha lá de R$100 o quilo para comprar um filé de 40, 50. Não precisa ter aquele melhor do melhor. Compra do outro. Ele vai te preencher também, né? Eu não preciso ter do mais caro sempre. As pessoas muitas vezes reclamam do dinheiro, mas sempre querem ter o mais caro. Sempre fazem dívidas que não precisam, né? E não é assim. Deus fala muito sobre o dinheiro na Bíblia. É um tema muito importante para a gente trazer, às vezes, até num ciclo de pregação aqui. Em como a gente gasta mal o nosso dinheiro, em como a gente faz as coisas erradas, né? Tem gente que passa a vida inteira sem contribuir na igreja, e depois quer chegar lá no céu: Deus, eu participei da igreja, eu sempre fiz tudo certinho, assim. E a tua contribuição, quando era para converter a tua carteira, tu conseguiu? Que eu precisava, sabe? Eu tinha uma casa lá para fazer, daí eu precisei trocar de carro, coisa não sobrou para a igreja, daí. Tá bom. É assim? Não pode ser assim. Lembra da viúva lá que
deixou Jesus feliz com isso. Não porque Jesus ficou feliz porque ela ficou pobre, mas Jesus ficou feliz com o coração dela, porque ela tinha pouco e ainda assim deu com alegria. Eu vou dar isso aqui, porque é isso aqui que Jesus merece, que Deus merece. Nunca se esqueça na sua vida que Deus é maior que tudo que acontece. Tudo, realmente. Reclamar raramente vai adiantar alguma coisa, Raramente. Então que a gente saiba ter mais ação na nossa vida, que a gente faça a coisa acontecer, Não é pedir as coisas e ficar quieto. Isso e aquilo, tá, mas tu está correndo de atrás. Eu queria tanto um emprego melhor, mas tu distribuiu o currículo, tu está fazendo um curso para melhorar o teu currículo, Tu está se capacitando. Não, a coisa não vai cair do céu. Literalmente falando, Deus pode fazer milagres? Pode, com certeza pode. Mas Ele espera que a gente também faça a nossa parte, Eu sempre lembro de uma imagem do aluno orando lá antes da prova. Ai, Senhor, eu não estudei para a prova, então me ajuda aqui, Deus. Eu vou chutar aqui as questões e que o Senhor me abençoe para que eu tire 10 nessa prova. E Deus lá no céu: meu filho, como é que eu vou te ajudar se não tem nada aí dentro da tua cabeça para eu puxar lá? Não tem onde eu puxar a informação, meu filho. Como é que tu quer aprender sem estudar? Não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que orar mais também. A vida de oração do cristão, hoje em dia, para muitos está fraca, está devagar. A gente vê poucos grupos de oração nas igrejas. Aqui mesmo a gente tentou algumas vezes, ainda não engrenou. E só quem está à frente dos grupos sabe o quanto é difícil a batalha em oração também. Temos um grupo nas redes sociais que tem pessoas que participam e que fazem as suas orações em casa, mas não é a mesma coisa do que reunir um pessoal aqui na igreja e clamar aqui, todos reunidos. A gente tem que ter mais fé, E a gente esquece que quando a gente pede fé para Deus, eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Deus vai colocar provação e tentação na tua vida, porque é assim que tu vai aprender a exercer a tua fé. Não é assim um upgrade só, Deus, eu quero mais fé. E Deus vai lá e plim, opa, agora estou com mais fé. Não é assim. Tu é tentado, tu é treinado para crescer na tua fé. Tu tem que buscar também. E a gente tem que também, em muitos momentos, ter mais silêncio também na nossa vida. Não reclamar. Como eu falei antes, se vai reclamar, fica quieto então. Fica quieto, pensa se essa tua reclamação vai valer a pena para alguma coisa, ou se é só para incomodar quem está ao redor. O silêncio também faz parte. Deus também silencia diante da gente muitas vezes. E a gente fica assim, por quê? Por que Deus não me ama? Deus não me ouve? Será que Deus não existe? Não, Deus está no momento de silêncio para tu se provar também. As coisas não acontecem quando eu quero ou quando tu quer, é quando Deus quer. E pode ter certeza que quando Deus moveu a mão dele para acontecer, o impacto é grande. Aí tu vai ver o mover e o agir de Deus na tua vida. Então desfrutem, gente. Desfrutem desse Deus a quem a gente ama, a quem a gente serve. Esse Deus que faz milagres muitas vezes na nossa vida sem a gente perceber. Desde pequenos milagres a grandes milagres. Pensa só quanta coisa a gente recebe todo dia e nem dá bola. O ar que a gente respira. Pensa se a gente tivesse que pagar o oxigênio, o quanto a gente ia gastar.
poder do nosso coração, quanto custa uma máquina para ela ficar funcionando 24 horas por dia. O coração está ali bombando, sempre, sempre. Esse é o nosso corpo, o corpo que Deus faz funcionar, que Deus criou perfeitamente. Né? Falha às vezes numa coisa ou outra, pode ser, dá umas falhadas, né? Mas ainda assim, devemos ser gratos por tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de fazer, de aproveitar na nossa vida. Então que a gente possa reclamar menos e fazer mais na nossa vida. Amém?